Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional, 721, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto, imunização racional. 721, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma forma para outra. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética, a energia pior que existe, a energia da imaginação. Porque a vida é de transformações, se transforma de uma vida para outra, e prossegue as transformações, se transformando para o astral térreo. Vai correr a hierarquia dos Exus, para espetar com garfão. Esses que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, julgam a vida assim. Esses são os verdadeiros materialistas que julgam a vida sem saber o que a vida é, porque é uma vida deformada. Se foram muitas vezes chamados à atenção e não quiseram dar atenção e ficaram nessas condições, sendo um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ainda tem pessoas que se apaixonam pela matéria. Essas pessoas acabam levando o diabo, porque a paixão é do diabo. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu a mudança da natureza, por viver artificialmente, a mudança dessas energias. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças natural da natureza. E o pensamento e a imaginação estão em liquidação de tudo que o pensamento fez e a imaginação. Com o tempo, vai extinguindo aos poucos a liquidação de tudo que o pensamento fez e a imaginação. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar, agora, para a classe de animal irracional, depois que correr todo o astral térreo para espetar com garfão na mão, esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Apesar que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E estudando a cultura racional, desmaterializa a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, na cabeça de todos.
e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo, nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para levar todos ao seu verdadeiro estado natural, que é ser de corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade e terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. E agora é que estão sabendo de onde são, que são do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque o estado natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E estudando a cultura racional, desmaterializa a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo e na cabeça de todos. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque em um instante desenvolve seu raciocínio e acabam voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional depois de correr todo o astral térreo para espetar com garfão na mão esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, correria tudo certinho. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E já tem acontecido muitos desastres de avião, muitos desastres de trem, muitos desastres de automóvel, e o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E muitos desastres de embarcações, e o pensamento não avisa. Embarcações que se incendeiam em alto mar, e o pensamento não avisa ninguém. Mas agora, o raciocínio não deixa a pessoa passar por esses transes de amarguras. E estamos atravessando a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. Por isso estão aí a violência
e os sequestros, tudo imperando, porque estamos na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. Terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Agora, quem está com os livros nas mãos, não acontece isso, porque estão estudando a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Isso não se dá, porque estão vivendo amparados pela natureza, orientados pela natureza e dirigidos pela natureza. Já não se dá isso com os leitores de cultura racional. Estamos passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque o pensamento é traiçoeiro. Se a pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E assim tem morrido muita gente em desastres de todas as espécies. Muita gente tem morrido porque o pensamento não avisa o pensador o que vai acontecer com ele. A mortandade no mundo é muito grande. E é por isso que se diz que o mundo está em trevas e a coisa está preta no mundo inteiro, com esses males todos destruindo a humanidade. Fora a poluição, os que são destruídos pela poluição, porque a poluição destrói todo o organismo. E em vários estados são muito poluídos e a humanidade sofre muito com isso, porque são destruídos pela poluição. E a glândula pineal é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É um habitante do mundo racional de vida eterna, com seu progresso de pureza. Vieram parar aí no chão por desobediência. Foram muitas vezes chamados a atenção e por desobediência vieram ficar aí, deformados, desconhecidos de si mesmo e vivendo sem saber de onde veio e nem para onde vai. Agora é que estão sabendo que irão para o mundo racional, através da cultura racional. Ninguém sabia que estava na era do fogo. Estão vendo que salve-se quem puder e se puder, tudo por causa da era do fogo. E as guerras não cessam. Nações inteiras vivem em guerras, todos guerreando, guerras de todas as espécies, de todas as formas, porque estamos na era do fogo, e quem tem mais fogo é que vence a guerra. A era do fogo, a era de salve-se quem puder, e se puder, porque está uma matança muito grande no mundo, e todos nasceram do chão. Ninguém sabia nada, ninguém sabia falar, e muitos anos depois é que foi formada as palavras, e muitos anos depois é que foram formadas a aritmética. E eram, em princípio, gagos. Ninguém sabia falar. A língua ainda não estava desembaraçada. Então passaram uma temporada gagos, todos gagos. Até hoje ainda tem muitos gagos, pessoas que não sabem falar. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem assim a natureza, preparando a humanidade para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque acabam voltando para conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, voltando para o primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo,
preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser de corpo, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 722, volume do Histórico.